Glória a Deus. Então vamos só meditar aqui rapidinho na palavra. O tema dessa palavra é: não tenha medo nem vergonha de voltar ao Senhor. Ele ama os humildes. Amém? Tranquilo? São duas porções, mas não vou falar tudo, porque não tem tempo, mas só para você saber que a porção chamada Vai Elec, diga Vai Elec, significa ele vai. Amém? Que está aí em Deuteronômio 29, a partir do versículo 10, tá? E temos aí outra porção que é Netzavim, diga Netzavim, que é de pé. Deuteronômio 31, do versículo 1 ao versículo 30, e lá na porção anterior é do versículo 10 do capítulo 29 até o capítulo 30, versículo 20. Aí tem as porções correspondentes. Só vou pontuar algumas coisas aqui, nós já vamos encerrar, que é o seguinte: a partir desse versículo 10 do capítulo 29, Deus ele reforça a aliança que ele fez com o seu povo. Versículo 14 e 15, ele diz bem assim: não é somente convosco que faço esta aliança e este juramento, porém com aquele que hoje aqui está convosco perante o Senhor, nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Ou seja, nós e também as gerações futuras de Israel, tá? Então eu vejo que Deus já mostrando que essa aliança, ela não era apenas para aquele povo que estava apenas ali, mas também para as futuras gerações e também aqueles irmãos que escolheram servir a Deus. Como eu disse para você, em parte, isso aqui também se aplica à igreja. Por quê? Como aquele exemplo que eu disse para você. Quando se fala de bênção, todo pastor vai no Antigo Testamento pegar bênção. Agora, quando é maldição, ele fala: opa, aí não, isso é para Israel. Não, é também para você. Se as bênçãos é para a igreja, por que as maldições não vão ser para a igreja também? Não faz sentido lógico. Por quê? Tanto é que a pessoa fala assim, quando ela vai abençoar, ela vai lá em Deuteronômio 28, nos versículos iniciais: olha, eu profetizo que você vai ser bendito no campo, você vai ser abençoado ao entrares, ao saíres, os teus inimigos fugirão da tua presença. Ele começa a profetizar. Mas quando chega nas maldições, ele fala assim: opa, isso é para Israel. Tá vendo? Não tem nem o nome igreja aí, nem aparece o nome igreja. Olha, diz a herança de Jacó. Não temos nada a ver, nós somos a igreja. Não temos nada a ver com isso. Mas não faz sentido, porque se fosse assim, deveria valer também para as bênçãos. Então, se a bênção é para Israel, então não vai no Antigo Testamento pegar as bênçãos. Fica só no Novo. Mas a pessoa vai lá no Antigo e toma posse, garimpa todas as bênçãos. Aí quando chega na maldição, fala: não, apóstolo, entenda, eu sou pré-tribulacionista. Olha só, a angústia de Jacó está... Vamos lá, quem é a angústia de Jacó, apóstolo? Não é Israel? Aí eu falei: pois é, apóstolo, é para Israel. Nós somos a igreja, apóstolo. Mas quando é as bênçãos, você vai lá na angústia de Jacó, lá no que fala para Israel, né? Por que não vale para você a mesma regra? Porque a forma de interpretar não está coerente, né, com o texto. A pessoa separa, né, as coisas. Então, eu creio, claro, que não é em absoluto, claro, eu entendo isso, não é em absoluto a igreja. Essas promessas todas dadas a Israel não é em absoluto para a igreja, mas em boa parte a igreja não está isenta disso. Tá bom? Porque Jesus também falou, né, que aquele que abandona o caminho, o que resta para ele? Inferno de fogo. Quer coisa mais pesada do que essa? Inferno de fogo, né? Onde não morre o verme, e, enfim, e nada se consome ali, fica todo tempo em sofrimento, né? Então, o versículo 14 e 15, ele fala dessa aliança que foi feita. No versículo 19, nós lemos aqui no início, fala daqueles irmãos que estão, ou melhor, que escolheram não servir a Deus, e aí saem da presença de Deus, no versículo 19, e falam bem assim, na parte B do versículo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede, eu acho que é a sede, né? A sede e a bebedice. Então, a pessoa fala: não, eu vou ignorar essa aliança, eu vou viver bem. E o texto está dizendo: não vai viver bem. Irmãos, não se engane. Uma pessoa que ela estava na presença de Deus e ela saiu, e ela diz que está bem, ela não está. Ela não está bem. O
que ela está pensando? Só porque, por exemplo, sei lá, eu consegui um carro, consegui um emprego, passou numa prova, só por isso, isso não quer dizer bem, isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. A pessoa abençoada é aquela que conquista estando com Deus, e Deus estando na frente dela. Então o texto está dizendo isso, a pessoa estava servindo a Deus, estava buscando, aí de uma hora para outra, ela deixa o caminho da verdade, ela fala, não, eu vou ter paz, estou muito bem como eu estou agora. Não está. E ela prosperar financeiramente, isso não quer dizer nada. Prosperar no amor, entre aspas, não quer dizer nada. A pessoa sem Deus, irmãos, ela não é feliz. Agora, quando a pessoa está com Deus, tudo vai ser melhor. Eu não estou dizendo também apenas de estar na igreja, porque tem pessoas que vêm para a igreja, né, pastor Sam, está só por estar, mas ela não vem para buscar, para se entregar, para aprender, né? Esse aí também não ganhou nada. Talvez essas pessoas estavam nessa situação, que ela vinha para cá, mas não queria se entregar, ou aqui ou em qualquer outro lugar. Então Deus está dizendo, olha, você quer, se prepare para as maldições. Ele fala, ó, voltando à parte A do versículo, ninguém que ouvindo as palavras desta maldição se abençoe no íntimo, dizendo, terei paz, ainda que na perversidade do meu coração. Não tem, né? Não tem, vai ter paz. E aí ele fala sobre isso, aí quando chega no capítulo 30, Deus ele fala das promessas, fala das maldições, reforça as dificuldades que eles vão sofrer em relação às maldições. E no capítulo 30 ele fala algo muito bonito, Deus. Porque você pode pensar, olha como é que as pessoas, irmãos, elas não leem a palavra. Da onde que tiraram que o antigo é lei e o novo é graça? De onde que tiraram? O antigo Deus fulminava e no novo Deus dá graça, Deus é bom. De onde que o povo tirou isso? Da Bíblia que não foi, porque o capítulo 30, qual é o título da sua Bíblia aí, nesse capítulo? Promessas de misericórdia, irmãos. Deus, ele não tem prazer em punir ninguém, ele só está alertando. Por exemplo, um pai está dizendo para o filho, meu filho, eu lhe amo, mas não vá passar por esse buraco. Aí o filho, eu vou. Aí ele se machuca, ficou preso, sei lá. O pai queria que isso acontecesse, não, mas o filho vai passar por aquilo que ele mesmo desobedeceu. É mais ou menos assim o nosso relacionamento com Deus. O ser humano, ele teima em ir pelo caminho ruim. E aí, irmão, não faz sentido. A pessoa vai pelo caminho ruim e quer ser abençoada. Aonde que existe? Não faz sentido nem na existência. Até o mundo não é assim. Se você pode até não ser alguém, você ou alguém pode até não servir a Deus. É uma forma generalizada que eu estou falando. Mas se ela, por exemplo, a pessoa que está no mundo, que ela prospera, entre aspas, que algumas coisas dão certo para ela faz algumas coisas que são boas, porque senão ela não ia avançar na vida. Ela não ia avançar. Por exemplo, a pessoa que prospera no trabalho, mesmo servindo ou não a Deus, se ela não chegar cedo, ela não vender, ela não se dedicar, ela vai ter alguma coisa? Ela não vai ter. Então não faz nem sentido na existência humana. Aí a pessoa, ela deixa os caminhos do Senhor, né? Faz as coisas erradas e quer ser abençoada. Eu pergunto, como que a pessoa ela vai ser abençoada? Se é com sacrifício que o justo é salvo, diz o Senhor. Agora, por que é com sacrifício? Porque a gente renuncia muito, os sacrifícios estão nas nossas renúncias. Então olha que promessa maravilhosa que Deus tem aqui, ó. Quando, pois, estas coisas, versículo 1 do capítulo 30, quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, ó, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte. Eu te pergunto, isso aqui é um Deus rígido ou é um Deus misericordioso, irmãos? Misericordioso. Jesus também não mudou. O que Jesus reforçou mais foi a misericórdia de Deus. Quando aquela mulher estava lá, que foi pega no ato, que tentaram apedrejar a mulher, Jesus não falou assim, pecadora, você merece isso, não. Ele chegou com ela, filha, cadê os teus acusadores e tal? Ele falou, olha, eu também não te condeno, mas olha, vais e não peques. Mas essa é a palavra, não mudou, irmãos. Se estão pregando além disso,
né? Não é bíblico, né? Estão querendo inventar coisas que a Bíblia não está ensinando. Vamos lá, dá para a gente caminhar para o final aqui, ó. Aí ele começa a falar sobre várias promessas de misericórdia. Versículo 9 e 10, ó. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, e te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer bem como exultou em teus pais. Então, olha que coisa maravilhosa, irmãos, que coisa maravilhosa. Deus, Ele tem as suas promessas de misericórdia para com o seu povo. Ele tem, isso é misericórdia do Senhor. Deus é um Deus amoroso. Só que Ele também alerta, irmãos, porque se o ser humano for alertado, ele se quebra todo. Nós somos muito inconsequentes, né? Então Deus conhece o futuro e conhece o além, enfim, Ele conhece tudo. Então Ele sabe o que nós precisamos. Então o que eu quero frisar aqui para você nesse trecho aqui, é que... também tem um outro ponto interessante que eu quero frisar, que é o seguinte: isso aqui já era Deus prevendo, diaconisa Luísa, que o povo iria sair da presença. No capítulo 29 ele está falando das bênçãos e também das maldições, e aí Moisés está falando no capítulo 30, já entendendo que o povo ia ser levado cativo, eles não iam conseguir permanecer. E aí ele falou assim: olha, mas quando isso acontecer, não deixem de clamar, porque quando vem sobre a nossa vida dificuldades, a gente muitas vezes tende a tendência de esfriar na fé e abandonar o Senhor, de vez. Ele fala: não faça isso, até porque se eles estão sendo levados para o cativo, é porque eles plantaram isso aí. Porque era uma colheita. O mais complicado do ser humano também é plantar e achar que não vai colher. A nossa vida é uma plantação. Aí eu pergunto para você hoje: o que você está plantando? O que nós estamos plantando hoje, de fato, é o que nós vamos colher amanhã, não tenha dúvida, ou bem ou mal, né? Versículo 15 ele fala sobre a vida ou a morte. Vê que ponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. Aí versículo 19 fala, olha que Moisés diz, ó: eu tomo os céus e a terra hoje por testemunha contra ti, de que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Colhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida, a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Olha que interessante, irmãos. O ser humano, se ele não amar a Deus, meu obreira Fabiola, ele vai amar alguma coisa. E com certeza, se não é Deus, tudo aquilo que ele amar, que não é Deus, é um servo severo. É um servo severo. Por exemplo, se o cara for servo de uma garrafa de cachaça, é o pior Deus que ele pode ter na vida dele. Ele ser escravo da prostituição é o pior Deus que ele pode ter. É o pior Deus. Ele ser escravo de uma pedra de droga, sei lá, não sei nem como é que chama, de um baseado. É o pior servo que tem. O cara ser escravo, sabe, de uma entidade espiritual que ele não tem paz. E todas essas entidades ao qual ele quer servir, cobram. E quando cobram a ele, cobram de uma forma dura. E às vezes, por alguns benefícios que, entre aspas, ele aparentemente ganha, ele não está nem aí, ele está servindo, mas ele está destruindo a vida dele. E tudo que Deus propõe para nós, irmãos, eu pergunto, é pesado o que Deus propõe para o homem? Não é pesado. Tudo o que Deus propõe é bênção. Tudo. A obediência, se você vê mesmo, se nós tivermos a humildade, vamos ver que tudo que Deus propõe para nós é bênção. Eu estou querendo terminar de ler 2 livros, que eu vou fazer o meu artigo, né, para concluir o curso.
Eu estava assim, me questionando no livro que eu estou lendo, já estou terminando o primeiro quase, mais de 60%, já para entrar semana que vem no outro, para dar base para escrever esse livro. Eu estou lendo o livro do Dr. Samuel Isaac Ben-Shimol, que é o dono aliás, fundou, né, as redes de loja Bimol, enfim, os empreendimentos. E uma coisa, Diaconisa Luísa, que eu me perguntei do começo ao fim do livro, quase, estou me perguntando, o que fez com que os judeus que chegaram na Amazônia prosperassem? E uma coisa que eu sempre falo, que eu leio na Bíblia e no livro do Samuel Ben-Shimol, está claríssimo, claríssimo. Claríssimo. É a obediência a Deus. Aí você vai dizer assim, apóstolo, mas o povo judeu, eles não vivem em obediência. Aí eu te pergunto, os cristãos vivem em obediência? Então não fale dos judeus. É ponto. Ah, mas eu sirvo Jesus. Serve mesmo? Irmãos, o que eu mais vejo é o contrário. É raro você achar um servo de Deus mesmo, que é servo. Servo mesmo, é raro. Eu estou lutando para chegar lá. Aí a pessoa vem falar do judeu. Aquele que realmente abraçou Jesus, que vive por Jesus, ele tem a vida transformada realmente. Mas aquele que só levantou a mão de forma tímida e realmente não se dedica, é mau testemunho por trás de mau testemunho. Mas uma coisa eu percebi, apesar das falhas dos judeus, que todo mundo tem falha, evidentemente, inclusive o doutor Samuel tem falha como qualquer ser humano tem, mas uma coisa eles se esforçaram durante décadas. Em 1492 teve a grande diáspora, que eles saíram da Espanha e Portugal e foram espalhados pelo mundo, que foi a segunda grande diáspora. A primeira foi no ano 70, com a destruição de Jerusalém. No ano de 1492 eles são expulsos da Espanha e Portugal, vão para vários locais do mundo e um grande concentrado fica no Marrocos. Em 1810 tem a terceira grande diáspora judaica. E eles são levados para várias regiões do mundo, inclusive Pará e Amazonas. Muitos judeus, na verdade, boa parte dos judeus amazonenses vieram do Pará, né? Então eles vieram para cá para ganhar vida. Então eles sempre estavam se reinventando. E uma coisa que eu vi que é marcante na vida deles é o apreço pela educação e o apreço deles, irmãos, o apreço deles pelas leis de Deus. Eles guardam o dia do perdão, eles guardam o Shabat, eles não comem qualquer coisa, eles têm a questão de pedir a bênção, irmãos, eles vivem, apesar das suas falhas, se esforçam muito, e isso é muito forte dentro da comunidade judaica. O princípio, a mãe judia, por isso que eu sempre falo para não usar esse termo, tá judiando, não usa esse termo judiando, é um termo antigo, que indiretamente ele retrata um pouco a dor do judeu, que o judeu foi, por muito tempo, ele foi muito maltratado nos locais onde eles passaram. Então não usa muito. Mas a mãe judia, o que ela faz? Se ela puder, irmãos, ela vende até a roupa do corpo, mas ela procura dar a melhor educação para os seus filhos. E geralmente eles tinham família muito, muito grandes, eles têm uma pedagogia dentro da comunidade judaica. Suponhamos que uma família tenha no mínimo 6 filhos. O mais velho, ele segue a profissão do pai. Por exemplo, o pai é carpinteiro, o pai é mestre de obra. Enfim, ele segue a profissão do pai. Esse filho que já tem um pouco de dinheiro, ele vai começar a ajudar na educação dos outros, pagando para eles estudarem. E se puder, eles mandam para fora do estado para receber a melhor educação. Quando esses voltam, eles são obrigados a bancar dos mais novos a educação. Você pode conversar. O doutor Samuel Isaac Ben-Shimol, ele estudou em Harvard, acho que é Harvard. O irmão dele, o Saul Ben-Shimol, estudou também nos Estados Unidos. Todos eles, irmãos, têm uma formação, têm formações, são professores. Quando eles estavam no tempo da borracha, que eles prosperaram muito, aí veio a crise da borracha, eles começaram a investir ainda mais em educação. Praticamente, todo judeu, se você pesquisar, ele é médico, ele é advogado, ele é engenheiro, ele é professor, ele tem sempre uma profissão.
é deputado, é vereador, é empresário. Por quê? Porque eles não abrem mão da educação. Por isso que eu falo, meu irmão, o que você está fazendo parado que não estuda, meu irmão? Senão a gente vai emburrecer. A gente fica emburrecido. Cadê o livro que você não pega e não lê? Como que você vai prosperar? Que preguiça, eles não têm isso, irmãos. Eles têm um senso muito forte de educação, de aprender. Irmãos, sabe por que muitas vezes nós não temos? Porque nem a Bíblia nós estamos lendo. Lá no provérbio diz: meu filho, ata o conhecimento ao teu coração, ouve a minha instrução, ela vai ser luz para o teu caminho, você vai prosperar, se firma na diligência. Irmãos, Dr. Samuel Isaac Ben Shimol, a mãe dele falava: meu filho vai comprar pão. Ele falou assim: manda esses meninos aí, porque você é doutor. Aí ele botava a placa no quarto dele assim: Dr. Samuel Isaac Ben Shimol. Ele colocou: manda esses meninos aí que não estão fazendo nada, você é doutor. E se trancava no quarto, estudava. Tem um prêmio que é dado a ele, né? Aos empreendedores da Amazônia. Então, assim, é muito interessante isso. E o que eu observei, irmãos? Eles estão fazendo nada mais, nada menos, apesar das dificuldades, obedecendo, tentando obedecer. Então tem coisa, porque o nome do meu artigo que eu quero escrever é assim: um judeu na Amazônia, princípios do judaísmo na vida do Dr. Samuel Isaac Ben Shimol. Eu quero explorar esses princípios que ele guarda. Ele guardou, ele foi presidente do comitê israelita. Ele foi um dos responsáveis em unir as duas sinagogas em Manaus. Tinha a sinagoga Rabi Meir e a Hachamai, agora me fugiu o nome. Elas eram duas sinagogas, como duas igrejas, vamos colocar assim para você entender melhor. Era a sinagoga dos que tinham dinheiro e dos que não tinham muito dinheiro. Então havia uma rixa. O que ele fez? Ele pegou e uniu as duas sinagogas, junto com o pai, né? Eles acabaram criando uma única sinagoga, que é aquela da Leonardo Malcher. Então o que eu estou mostrando para vocês? Que eles sabem do segredo que nós não estamos pegando muitas vezes. Irmãos, eu digo para você, foi isso que sustentou os judeus durante as eras. Irmãos, é um povo que tem mais de 4.000 anos e está aí para contar história. Cadê os jebuseus aí? Alguém já viu algum estado chamado Jebuseu? Heteus, só aquele lá que dizem que vem do outro planeta, né? Os heveus, os midianitas, que mais que fala na Bíblia? Os outros povos. Oi? Os amonitas, os filisteus. Cadê os filisteus? Ah, mas tem os egípcios. Mas os egípcios de hoje não são os egípcios lá de trás. Já é uma nova roupagem, mas não tem nada a ver. Você pode pesquisar. Não tem nada a ver com aqueles egípcios lá dos tempos bíblicos. E os judeus de hoje são todos descendentes lá de Abraão. Claro que eles vão ser mais completos na fé quando eles conhecerem Jesus. Ah, mas eles são salvos? Não. Obedecer à lei não tem nada a ver com salvação. Porque se eles continuarem observando a lei, mas não se dobrarem para Jesus, talvez muitos vão perder a salvação. E aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, não sei como Deus vai tratar. Não sei. Mas Deus tem suas formas de tratar. Seguir a lei não garante salvação, mas te ajuda numa coisa: você viver melhor neste mundo. Então, é muito interessante essa história. Então, o livro é chamado Judeus da Amazônia. Irmãos, ele relata tudo o que ele sabe da história judaica na Amazônia. É muito interessante. É muito interessante. Você acaba, por exemplo, tem muitas curiosidades no livro. Uma delas que eu não sabia, que essa avenida Max Teixeira é também homenagem a um judeu. É um professor russo. Max Teixeira. Desculpa, obrigado. Noel Núteus, perdão, me corrigindo, obrigado. Noel Núteus, eu falei para a bispa, ela me lembrou. Noel Núteus, em homenagem a um judeu, um médico que cuidou de muitas pessoas aqui na Amazônia. Na Idade Média, ser médico era heresia para a igreja católica. E muitos judeus eram médicos. Então, por exemplo, ele usou um termo que agora me fugiu o nome, que está marcado lá no livro, depois eu vou relembrar. Ele fala sobre você ter muitas funções, né? Eles eram polivalentes, digamos assim. O judeu não era só judeu, mas também ele era médico, ele era advogado, ele era rabino, era um monte de coisa, assim, ao mesmo tempo.
era rasando a sinagoga, eram muitas coisas. Então eles acabavam acumulando muitas funções por esse apreço pelo conhecimento. Então, eu digo para você, nós temos que estudar, gente. Se a gente quer avançar, se a gente quer ter alguma coisa na nossa vida, não espere um caminho curto. É batalha, é estudo, é sacrifício. Isso fica muito claro no livro, tá bom? Nós precisamos ter esse apreço pelo conhecimento, pela educação. Se não fosse isso, eles não estariam onde estão hoje. Porque primeiro uma coisa que eles falam também, por que os judeus sempre eles eram sempre muito destacados? Porque sempre na sinagoga, os rabinos incentivavam muito eles aprenderem a ler. Então não havia analfabetos dentro da comunidade judaica, porque eles aprendiam a ler, os rabinos ensinavam os judeus a ler, a mãe ensinava em casa. Então tinha isso, não era assim, não, só vai aprender se for à escola. Quem disse que para aprender só se for à escola? A escola é um dos meios principais, mas não é só a escola que educa, é dentro de casa. A pessoa que aprende dentro de casa, lá na frente ele vai decolar. Porque dentro de casa tem apreço pelo conhecimento, pelo estudo, pela leitura. Não para ser apenas intelectuais. Eu quero só ser intelectual, dizer que eu sei. Não é para isso. Tem gente que estuda só para dizer que sabe. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala para você colocar em prática o que você aprende. Tem muita gente, muito crente, que ele só conhece aqui, mas na prática ele não sabe. A sabedoria está em colocar em prática. Então ele contou esses segredos que ele vai revelando no livro, que é como a comunidade se sustentou durante décadas. Eles sofreram muito, irmãos, muito mesmo. Ele conta um fato de mulheres que elas chegavam aqui, elas vinham lá do Marrocos, para a Amazônia, e o que acontecia? Muitas assim fugiam lá do Marrocos por conta da perseguição, eram forçadas a casar com pessoas que elas não queriam casar, ou fugiam de relacionamentos abusivos. Quando elas chegavam aqui, muitas pessoas se aproveitavam dessas mulheres indefesas, e muitas coisas tristes aconteciam com mulheres. Então assim, é uma história de muita luta, irmãos, de muito sofrimento. E aí vem os teólogos, irmãos, que eu não entendo. Deixa Israel sofrer mais um pouco lá depois da grande tribulação, só mais um pouquinho. Tem que pagar. Ai, Jesus, que teologia é essa? É teologia que faz, irmãos, só no imaginário, não conhece a realidade. Por isso eu rompi com o pré-tribulacionismo. De dizer que a igreja é arrebatada e o judeu fica sofrendo na grande tribulação porque é raça ruim que matou Jesus. Não existe isso. Isso é ignorância teológica. Se coloque no lugar do povo. Então assim, esse é o grande segredo, irmãos, desse tempo. Vai haver claro que um grande tempo que eles vão clamar, eles vão voltar ao Senhor, mas tem muitos judeus que já voltaram para Jesus. Muitos judeus já voltaram para Jesus, Alguns até que talvez estejam nas sinagogas, mas que ainda não falam, porque ainda estão, digamos assim, tem ainda um certo receio por conta da comunidade, mas eles vão se revelar. Tem muitos judeus que já aceitaram Jesus. Muitos judeus. E está se cumprindo, as profecias. Amém, querido? Então, eu finalizo aqui dizendo para você isso aqui, se você clamar, nós não temos vergonha, medo, o Senhor é misericordioso. Ele há de voltar para todos nós. E Moisés finaliza no capítulo 31, Deus falando para ele assim: Moisés, o que tu vai fazer? Tu vai criar um cântico. Olha que isso aqui é bem interessante. Lá no livro de Apocalipse fala do cântico de Moisés. Quem já leu lá no Apocalipse o cântico de Moisés? Existe um cântico de Moisés lá. De onde que ele tira esse cântico? Deuteronômio 31, irmãos. Aí a pessoa às vezes vai estudar o Apocalipse, ele fala: não, mas Allan Kardec falou isso. Que é Allan Kardec, irmãos? Que é Allan Kardec? Não, o Allan Kardec diz porque vai vir lá de outro planeta, lá o cara viaja. Meu irmão, a Bíblia tem que ser entendida dentro da Bíblia, irmão. Aí o cara viaja. Aí, não, porque é o símbolo, apóstolo. Eu vejo aqui uma espada de fogo e não sei o que e tal. Meu irmão tem que entender a luz da Bíblia, senão você vai criar um monte de imaginação. Então esse cântico de Moisés, na verdade, Deus vai escolher aqui.
Ou melhor, eu falei o capítulo 31, acho que era no 32. No 31, perdão, eu troquei. É no 32 que ele vai falar sobre o cântico, tá? No capítulo 32. No capítulo 31, ele vai levantar Josué como sucessor, porque Moisés já é anunciado que ele vai morrer. E Deus vai recolher ele. E no capítulo 32, que vai ter o cântico, mas nós vamos falar no próximo sábado, tá? Então Moisés vai levantar o sucessor, né? Que é Josué, tá? E diz que Deus vai ser com ele. Finaliza aqui no versículo 8 do capítulo 31, ó. O Senhor é que vai diante de ti, será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorize. Aquilo que Deus vai repetir lá em Josué 1, versículo 8. Não temas porque eu sou contigo, né? Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Ser forte e corajoso, tá bom? Então, queridos, essa palavra que eu quero deixar para você. Deus tem promessas de misericórdia sobre todos nós, tá bom? Promessas de misericórdia. Ele fala que aquele que se volta a Ele vai alcançar, né, o melhor do Senhor, porque Ele é bom. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém? Quem entendeu essa palavra? Viva em obediência, não tema fazer o que é certo diante do Senhor, porque o Senhor é bom. Amém, queridos? Deus sempre tem o melhor para nós, né? Deus tem sempre o melhor para todos nós. Amém? Vamos nos pôr de pé nesta hora? Em nome de Jesus Cristo.